Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, passando mais uma vez para trazer mais um vídeo para esse canal. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de 6 pilares importantíssimos para se ter uma boa base saudável, de vida saudável, né? Para a sua saúde, para a sua longevidade, para o seu bem-estar. E eu tô de óculos, não é só pra fazer uma média de parecer nerd. Eu já usei para descanso e às vezes eu leio muito, fico com muito contato com tela e aí acabo precisando e eu senti que ultimamente eu tenho necessidade de descansar os olhos, então às vezes vocês vão me ver aqui de óculos, tá, gente? Brincadeiras à parte, voltando ao nosso tema, que é 6 pilares para se ter uma vida saudável, para ter uma vida equilibrada, longevidade. O tema desse canal é isso, então eu vou estar sempre falando sobre esse assunto aqui. Mas para tornar um pouco mais fácil, eu resolvi colocar em 6 pilares essas coisas que vocês precisam e que eu usei e que deu muito certo e dá muito certo. E quando às vezes eu me perco ou me desequilibro, eu volto para esses 6 pilares que faz muita diferença na minha vida. E eu vou começar falando com vocês a respeito do primeiro pilar, que é sono adequado. Né? A gente precisa ter um sono adequado. Por que, Mirella, eu preciso ter um sono adequado? Eu preciso ter uma mente saudável. Eu preciso regular o meu metabolismo, eu preciso repor energia. Então, eu preciso de um sono adequado. E o que é um sono adequado? É você dormir pelo menos 7, 8 horas de sono por dia. Não mais, né, para um adulto, mas no mínimo 6, no máximo 8. E aí você vai fazendo o teste do que você precisa. Eu com 7 consigo descansar perfeitamente. Então isso vai de cada um, mas você precisa de um sono adequado. Então isso já é a primeira coisa que você precisa alinhar aí na sua vida. A segunda coisa, uma alimentação saudável. Sempre falo de alimentação saudável aqui. Mas a gente precisa entender do porquê ter uma alimentação saudável. A gente precisa entender que o nosso corpo precisa ser nutrido, precisa de nutrientes, precisa de receber manutenção de vitaminas. E o nosso corpo precisa dessas vitaminas para quê? Para que ele possa combater doenças, para que ele possa cuidar das nossas células. As vitaminas precisam estar alimentando as nossas células, o nosso corpo precisa de reposição de nutrientes e para isso a gente se alimenta evitando assim doenças. A terceira coisa é o exercício físico. A gente precisa se exercitar. Por que, Mirella, eu preciso me exercitar? Porque a gente precisa de ter um bem-estar, né? A saúde mental vem através do exercício físico e também o nosso corpo ele gera, né, estímulos e produz hormônios através da produção através da execução de exercício físico. Então, os hormônios que o nosso corpo precisa para gerar na gente estímulos, para poder nos impulsionar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz, os hormônios são importantíssimos no nosso corpo. Então, a gente precisa praticar exercício físico para que esses hormônios sejam liberados, sabe? Dopamina, serotonina, e entre tantos outros, endorfina, a gente precisa de hormônios e os hormônios eles são liberados através do exercício físico. Então é muito importante praticar exercício físico. Eu já falei de exercício físico aqui, tem vídeo aí no canal falando a respeito de exercício físico. Outra coisa, quarto pilar, manejo do estresse. A gente precisa controlar o estresse, a gente precisa assumir o controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? A gente precisa optar por ter uma forma de lidar com os problemas, com as situações do nosso dia a dia, com as coisas que nós estamos dispostos, talvez não, mas a gente está exposto a passar, né? São N coisas que nos atingem, então a gente precisa manejar bem esse estresse, controlar nossa emoção, nossos pensamentos, a gente precisa ter um equilíbrio, né, na nossa vida, num geral, num âmbito geral,
psicologicamente falando, para que a gente possa ter saúde mental, para que a gente possa ter o equilíbrio do estresse, porque o estresse em acúmulo, ele vai te gerar crises de ansiedade, depressão e tantas outras coisas que a gente, né, às vezes acaba atropelando, não vendo, e a gente acaba deixando isso passar e o estresse vai tomando conta da nossa vida mediante a tanta correria, tanta função. Então, né, esse é o quarto pilar. O quinto pilar é educação financeira, né? A gente precisa se preparar para a realidade da vida adulta, porque a vida adulta ela se faz em pagar boletos, em ter responsabilidades, em pagar contas, em assumir, né? Um A gente precisa assumir um compromisso com a gente mesmo. A gente não vai morar na casa do pai, da mãe a vida inteira. A gente tem que assumir uma autorresponsabilidade, né? E com isso vem todas as contas. Então o dinheiro, ele tá em tudo isso. A gente precisa pagar a conta de energia, de água, o aluguel que seja, o carro que você comprar, a casa, tudo gira em torno do dinheiro. Então se você não tiver uma educação financeira para poder lidar com tudo isso, com esses compromissos que a gente tem depois quando a gente vai para a vida adulta, a gente acaba pirando com as contas, com as coisas. Então a gente precisa ter educação financeira, precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa, de certa forma, conseguir avançar também. A gente gira em torno de compromisso, de responsabilidade, então a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, a gente precisa saber lidar com isso. Para quê? Para que isso não gere para nós mais estresse, coisa que no pilar anterior a gente também precisa cuidar. E é algo que eu já estou falando aqui. Se você não cuida da sua educação financeira, se você não entende sobre finanças ou nem quer saber sobre, há uma necessidade nisso, não é legal, eu também não acho fácil, mas é importante e precisa ser feito. Então a gente precisa cuidar da nossa educação financeira para que a gente possa, de fato, evitar menos estresse ainda, né? E o sexto pilar, gente, é o convívio social. A gente precisa de contato. A gente foi feito para ter contato. Então, que seja com a nossa família, que seja com os nossos amigos, né? A gente acaba tendo contato, às vezes, obrigatoriamente, devido ao nosso trabalho, devido à faculdade, tantas outras coisas que a gente se engloba, mas tem aquela convivência social que a gente se agrada e não é obrigatória, né? E isso se faz com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente quer estar. E às vezes, sim, todo mundo tem a necessidade de se colocar em um ambiente sozinho. Eu, às vezes, por exemplo, para ter uma leitura de qualidade, para me sentir bem, às vezes preciso me isolar, às vezes preciso ficar sozinha comigo mesmo. Eu gosto da minha própria companhia também. Às vezes as coisas precisam chegar num lugar na minha mente e só sozinha eu consigo fazer isso. Mas a gente também precisa estar com pessoas, com bons amigos, com a família. A gente precisa desse contato. Mas por que, Mirelle? Às vezes você é uma pessoa solitária. Por que eu preciso de estar com alguém? Né? É porque a gente precisa se livrar das chances de depressão, se livrar do estresse, às vezes, por não ter com quem compartilhar. A gente reduz os riscos de demência, de crise de ansiedade, porque às vezes a gente pode falar com alguém e aquilo já te alivia, já te ajuda, né, a criar um novo jeito de resolver aquele problema, pegando com alguém alguma outra opinião. Então as pessoas são importantes. Então, gente, esses são 6 pilares para a nossa vida. Eu expliquei um pouquinho sobre cada um, mas só para relembrar, a gente precisa de um sono adequado, de uma alimentação saudável, de exercício físico, do manejo do estresse, educação financeira e convívio social. Esses são os 6 pilares que eu, Mirelle, achei importante mudar na minha vida e alinhar para que eu pudesse hoje ter um equilíbrio na minha vida saudável. Ah, Mirelle, se é totalmente perfeita em todos esses 6 pilares? Ainda não, a gente vai equilibrando e não existe perfeição, existe um equilíbrio em torno desse tipo de pilares, né, de alinhamento.
sobre as coisas, sobre a vida. Então a gente precisa de um equilíbrio. Então alinhe e equilibre essas 6 coisas na sua vida. Eu tenho certeza, gente, que você vai melhorar 100% a sua maneira de viver, a sua maneira de ver a vida e vai te tornar uma pessoa ainda mais saudável. Perdão pelo tempo do vídeo, mas não consegui expressar isso em um tempo menor. Então eu já agradeço vocês por assistirem, que possa ter sido de grande valia esse vídeo para vocês, tá joia? E fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau!